Graça e paz da parte do nosso bom Deus. É um prazer estar novamente convosco neste programa e sejam muito bem-vindos ao Interpretando as Escrituras. É com muito prazer, com muita alegria que novamente estou aqui convosco para podermos analisar um novo tema das Sagradas Escrituras. O tema que temos dedicado para o dia de hoje intitula-se A Entrada na Terra Prometida. E para me ajudar na interpretação deste tema, tenho comigo a nossa querida irmã Diana Teixeira. As Sagradas Escrituras relatam-nos o feito maravilhoso da conquista de Canaã. Após vagarem 40 anos pelo deserto, Deus entendeu que o povo de Israel estava finalmente preparado para entrar na Terra Prometida. Essa entrada em Canaã aconteceria por meio da fé em Deus. Os israelitas sentiram-se incapazes de vencer os gigantes que ali habitavam, mas sabiam que com Deus tudo era possível. Mas, para alcançarem a Terra Prometida, teriam, em primeiro lugar, que conquistar a grande cidade de Jericó, com grandes muralhas e habitantes fortíssimos. No livro de Josué, podemos ler sobre a conquista desta cidade e de como essa vitória abriu as portas da Terra Prometida ao povo de Israel. Mas que evidências existem de que este evento aconteceu em realidade? Aliás, que evidências existem de que os israelitas tenham estado naquela zona e de que tenha existido uma batalha? E por que é tão importante para nós saber se o povo de Israel entrou na Terra Prometida? Que implicações tem para a nossa vida? Para começarmos a entender este tema, a primeira coisa que devemos fazer é analisar a história do povo israelita no Egito. E para o fazermos, temos que forçosamente falar de Moisés, porque Moisés está relacionado tanto com a história bíblica como com a história egípcia. E para o fazer, gostaria de falar um pouco da 18ª dinastia faraónica do Egito. Na 18ª dinastia houve um faraó chamado Tutmoses I. Tutmoses I foi casado com uma mulher chamada Amós. Desta relação nasceu Hatshepsut. Hatshepsut é considerada, a nível histórico e a nível arqueológico, por muitas pessoas, como aquela princesa egípcia que recebeu Moisés, ou que acolheu Moisés, depois de ele ter navegado pelo rio Nilo numa cesta de verga. Agora, desta relação entre Tutmoses e Amós, nasceu apenas Hatshepsut. E Tutmoses I então teve uma relação com uma concubina, da qual nasceu um filho, chamado Tutmoses II. Quando Tutmoses I, o faraó regente, faleceu, obrigaram Hatshepsut a casar com o seu meio-irmão Tutmoses II. Isto resultou uma grande crise familiar e durante algum tempo Hatshepsut queria ser ela a governar. Com a morte de Tutmoses II, ela passou realmente a governar o Egito e podemos encontrar nas dinastias faraónicas Hatshepsut como sendo faraó também. Agora, da relação entre Tutmoses II com a sua meia-irmã Hatshepsut, nasceu também unicamente uma filha. E Tutmoses II, seguindo o exemplo do seu pai, também com uma concubina, chegou a ter um filho. Filho esse que foi chamado Tutmoses III. Tutmoses III foi muito provavelmente aquele faraó que não quis deixar sair o povo de Israel do Egito durante as 10 pragas, foi aquele que perseguiu o povo de Israel e aquele que muito provavelmente terá morrido também no Mar Vermelho, quando este se abriu e depois engoliu todos os egípcios. Agora, muito interessante é que nesta 18ª dinastia surgiu também um faraó muito importante. E estou-lhes a falar de Akhenaton. Akhenaton ficou conhecido como o faraó monoteísta. E porquê? Todos nós sabemos que a dinastia, o império faraónico e o império egípcio, todos eles seguiam ou adoravam vários deuses. Eram conhecidos por ter uma cultura ou uma religião poloteísta, onde adoravam vários
deuses. Mas este faraó egípcio, Akhenaton, então tentou implementar e implementou durante algum tempo, foi bem sucedido, uma religião monoteísta. Esta religião, então, baseava-se em adorar um único Deus, e este Deus era Aton, o Deus do disco ou do círculo solar. E por isso é que o mesmo nome de Akhenaton significa aquele que louva a Aton. Portanto, aquele que louva ao Deus do círculo ou do disco solar. Agora, Akhenaton foi casado com uma mulher chamada Nefertiti. Nefertiti foi considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo antigo. E o seu nome significava a mais bela chegou. Interessante, não é? A mais bela chegou. Sempre que chegava Nefertiti, podiam dizer todos os egípcios, a mais bela chegou. Desta relação entre Akhenaton e Nefertiti, nasceu uma pessoa muito famosa. Pelo menos nos dias de hoje. E não tão famosa pelos seus feitos, mas porque este faraó foi o único que se encontrou a sua tumba completamente intacta, tesouros incluídos. Estou a falar de Tutankhamon. Não foi grande faraó, não teve grandes construções, grandes feitos, mas foi a única tumba que no mundo moderno se encontrou completamente intacta. E vocês já devem ter ouvido falar, de certeza também, da maldição de Tutankhamon. E por que é que se fala desta maldição de Tutankhamon? Porque aqueles arqueólogos, aquele grupo de pessoas que descobriu a tumba de Tutankhamon, passado algum tempo começaram a morrer um a um. E as pessoas diziam então, falavam de uma maldição da tumba de Tutankhamon. Mas o que é que se passou? Porque é que estas pessoas começaram a morrer uma a uma, apenas para desmistificar esta situação que é tão badalada também no mundo, não é? O que acontece foi que houve um grande deslizamento de terra e de pedras que acabou por isolar completamente a tumba de Tutankhamon. Ficou completamente fechada, sem entrada de ar, sem saída de ar. Ficou hermeticamente fechada. E em 1922, quando encontraram esta tumba, todos aqueles gases que foram produzidos tanto pelo corpo em decomposição de Tutankhamon como com os materiais que foram usados para embalsamar o seu corpo ficaram condensados. E quando os arqueólogos entraram dentro dessa tumba, respiraram todos esses gases tóxicos. E então lentamente, um a um, no prazo de alguns meses, terminaram por falecer todos. Mas não se tratou de nenhuma maldição, mas sim unicamente um azar para estes arqueólogos. E por isso é que mais tarde, inclusivamente, as pirâmides, que durante algum tempo tinham aquele formato em pirâmide, deixaram de enterrar os faraós nas pirâmides e escolheram depois o Vale dos Reis, porque as pirâmides eram tão elevadas e elas eram muitas vezes assaltadas pelos ladrões de tumbas. E então os faraós, sendo enterrados no Vale dos Reis, isto deixava de acontecer. A tumba de Tutankhamon foi a única que não foi assaltada, que se encontrou com os tesouros, porque realmente foi completamente desabada, completamente tapada, ocultada, e então os ladrões de tumbas não puderam assaltar ou roubar o tesouro que ali se encontrava. E hoje podemos ver então este tesouro no Museu do Cairo, no Egito. Agora, algo muito interessante também sobre Tutankhamon é que o nome inicial dado pelo pai Akhenaton a Tutankhamon não era Tutankhamon. O nome de Tutankhamon inicial ou verdadeiro era Tutankhaton. Tutankhaton terminava em Aton porque era em honra ao deus Aton, ao deus do círculo solar. Mas quando Akhenaton faleceu, então os sacerdotes do Egito mudaram o nome de Tutankhamon, aliás, de Tutankhaton, para Tutankhamon, porque não queriam mais ter nenhuma recordação do faraó monoteísta. Aliás, esta relação entre os sacerdotes egípcios e Akhenaton foi sempre muito complicada, porque eles durante 1500 anos tinham defendido uma religião poloteísta, de adoração a vários deuses. Tinham um deus para tudo. Inclusive, quando Akhenaton começa a implementar esta religião monoteísta, muitos deles começavam a ter
dificuldades económicas porque já não tinham trabalho, já não tinham deuses para adorar e a maior parte deles ficou sem trabalho. Portanto, esta relação entre Akhenaton e entre os sacerdotes foi sempre muito atribulada. Aliás, quando Akhenaton faleceu, isto nós podemos ver no Museu do Cairo, no Egito, no seu sarcófago foi retirado o seu nome. Isto é algo muito importante e muito drástico para a cultura egípcia. Porquê? Porque na cultura egípcia, quando se apaga um nome ou quando se elimina um nome, significava que esta pessoa iria estar perdida eternamente. Queria andar a vagar, perdida, no mundo dos mortos para todo o sempre. Portanto, fazer isto era algo muito drástico. Mas assim fizeram os sacerdotes porque não queriam ter uma recordação deste Deus monoteísta ou deste faraó monoteísta e da religião que ele quis implementar. Mas o que é que tudo isto tem a ver com a conquista de Canaã por parte dos israelitas? Em 1889 foram encontradas umas cartas escritas em cuneiforme que datam do período do faraó Akhenaton. Numa destas cartas podemos ler um pedido de ajuda que foi efetuado por um reino subordinado ao Egito, que pedia então ajuda porque estavam a ser invadidos por um reino ou por um povo estrangeiro. Agora, logicamente, Egito não pôde ajudar porque eles estavam a tentar conter, a tentar controlar uma rebelião que se estava a formar, tanto religiosa como política, devido à implementação ou à tentativa de implementação desta religião monoteísta por parte do faraó Akhenaton. Agora, na carta que estamos a falar, poderíamos ler então o seguinte. De Yapaú, governador de Gézer, para Faraó. Meu Senhor, meu sol, sol brilhante do céu, os abirus são mais fortes que nós. Salve-nos do poder dos abirus, senão eles vão destruir-nos. Agora, o que é interessante neste trecho da carta que terminamos de ler é que muitos arqueólogos e historiadores dizem que estes abirus que acabamos de ler referem-se exatamente aos hebreus. E que este trecho da carta refere-se exatamente à conquista de Canaã. Portanto, temos aqui uma prova arqueológica importantíssima que nos dá mais luz sobre a veracidade da Bíblia, mas que prova também de como o povo de Israel, de como os hebreus estiveram naquela zona e como eles conquistaram Canaã e puderam assim entrar na terra prometida. Mas por que é que este evento é tão importante ao ponto de o estarmos a mencionar hoje? Jesus, em João capítulo 14, versículos 1 a 3, disse o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Jesus prometeu regressar para levar o seu povo consigo. E além do mais, prometeu preparar um lugar para cada um de nós. E esta nova terra prometida que Jesus afirmou, que Jesus prometeu que nos irá levar, está preparada para todas aquelas pessoas que de coração aceitam Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Tu tens esta oportunidade, basta abrir o teu coração e deixar que o Espírito Santo possa fazer a obra que Deus quer fazer em ti. Ainda estás a tempo de ser salvo. Eu gostaria também de partilhar um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Querido amigo e querida amiga, desejo de todo o coração que tu possas ser uma dessas pessoas que estará na nova terra prometida, preparada por Jesus. Uma terra prometida onde não haverá nem dor, nem sofrimento, nem choro, mas que será uma terra prometida cheia de amor e de felicidade
para todo sempre. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.